Pessoal, então vamos dar início ao nosso estudo hoje sobre o decreto, tá? Decreto 12.112 de 1980, que trata aí do regulamento disciplinar, tá? Deixa eu só abrir aqui que eu abri as questões. O que nós vamos tratar então? Vamos tratar do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, ok? Então vejam bem, ó, esse decreto aqui, ele aprova o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Eu deixei aqui no quadro ó, o esquema do artigo 33, do artigo 50 e do artigo 53. São artigos aqui importantes que caem bastante em prova, tá bom? Esse regulamento disciplinar aqui da Polícia Militar, ele é praticamente uma cópia daquilo que a gente chama de RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército. A única adaptação, que é onde tem militar, eles colocam o policial militar, mas a ideia é a mesma aqui, tá? Até porque haja uma uniformidade dos militares no Brasil, né? Então, como é que é estruturado esse decreto aqui? Ó? Nós temos uma disposição geral, depois nós temos as punições dos militares, o comportamento, direitos e recompensas, nós vimos ali no estatuto que tinha recompensas, né? E, por fim, as disposições finais aí e os anexos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a tratar, então, desse regulamento. Então, disposições gerais, generalidade. Então, começa o estatuto falando de alguns conceitos básicos aí em relação à disciplina, ok? Então, nós estamos tratando aqui ó, do regulamento disciplinar. O que é o regulamento disciplinar? O regulamento disciplinar é um regulamento, né, que vai trazer regras para o exercício daquele poder que nós já vimos, que é o chamado poder disciplinar, que é o poder que o Estado tem de sancionar os seus servidores. Tá? Para os policiais militares, tem uma legislação específica. Tá? Então, nós temos um regulamento disciplinar específico para os militares, tá? Que não é o mesmo, né, regulamento para os servidores civis do Estado. Ok? Então, o regulamento disciplinar da Polícia Militar ó, tem por finalidade especificar e classificar as transgressões disciplinares. Então, ela vai dizer quais são, vai classificar elas, ó, as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas à amplitude e à aplicação das punições disciplinares, a classificação do comportamento, isso é importante. A gente vai ver que, além de tratar das transgressões, ela trata do comportamento. Tá? Também vai tratar aqui ó, da interposição de recursos contra as aplicações das punições. Tá? Então, basicamente, isso que esse estatuto vai fazer. Vamos lá. O regulamento, desculpa. A camaradagem torna-se indispensável à formação e ao convívio da família militar. Tá? Então, nós vimos isso no estatuto, né? Que a camaradagem é fundamental aí dentro dos valores do militar. Né? Incumbe aos superiores, isso aqui é importante, ó, incentivar e manter a harmonia e a amizade entre os subordinados. Então, é uma atribuição do superior fazer isso, né? Para que a tropa seja coesa e tenha disciplina. Vamos lá. Artigo 3º. A civilidade é parte da educação policial militar e, como tal, de interesse vital para a disciplina consciente. Importa ao superior tratar os subordinados em geral e aos recrutas em particular com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. Olha só, isso aqui é muito interessante. Inclusive, isso aqui foi uma cópia do regulamento disciplinar do Exército que mantiveram ali ó, o recruta. Né? Na Polícia Militar não existe mais a situação do recruta. Nas Forças Armadas ainda existe, que é o militar em serviço militar obrigatório. Mas olha só que interessante aqui. Ó. Importa ao superior tratar os subordinados em geral e os recrutas em particular com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. Tá? Vou contar uma historinha aqui, para vocês entenderem a importância disso. Quando eu estava na escola de formação de sargento das armas, todos os dias né, entrava uma guarnição de serviço, de 24 horas, e os alunos também entravam em serviço, ou como comandante da guarda auxiliar, ou também para ser guarda mesmo, né, para aprender a função do soldado. E numa daquelas trocas de guarnição,
no início da manhã, não foi o meu caso de estar de serviço, mas outro colega estava de serviço, e nós estávamos em instrução militar na sala de aula. E a gente só escutou o tiro do fuzil, né? Quando deu o tiro de fuzil, foi bem perto da sala de aula onde a gente estava, né? A gente foi verificar o que era, um militar tinha dado um tiro na própria barriga. E veio a óbito ali, né? O que aconteceu? O oficial de dia, daquele dia, existe a chamada parada diária, que é uma formatura de manhã, onde há a troca de guarnição, uma solenidade, e o oficial de dia, quando ele assume, ele dá as recomendações. Então, os sargentos dão as recomendações deles para cada agrupamento, e o oficial de dia responsável dá a instrução dele. E esse oficial de dia, daquele dia, né, ele pegou e disse o seguinte: olha, se tiver alguém, era um cara assim, recém-formado, não tinha muita cabeça, ele pegou e disse o seguinte: ó, se tiver alguém aqui com algum problema, quiser você matar, que você mate, eu não estou nem aí. Naquele dia, 1 hora depois do que ele falou aquilo, esse militar se deu um tiro na barriga. Moral da história, né, os meus colegas que estavam em forma ali, tiveram que depor depois no inquérito policial militar, né, porque o oficial de dia tinha falado aquilo, né. Então, qual o grande problema dele? Ele infringiu principalmente isso aqui, ó. Olha só, ó, interessando-se pelos problemas dos seus subordinados. Então, é responsabilidade do superior. Então, não poderia nunca, né, ele falar aquilo que ele falou, né, para uma guarnição. Ele não sabe, né, que problemas as pessoas estão passando. Imagina uma pessoa com um fuzil aí, né, de alto calibre, né, 7,62, e ele falar uma bobagem dessa. Né? Então, acarretou ali do rapaz se matar, e aí tiveram que depois apurar, né, as responsabilidades. Tá? Então, assim, ó, é incumbência do superior tratar os subordinados e os recrutas com urbanidade e justiça. E, principalmente, se interessar pelos seus problemas. Tá bom? Em contrapartida, ó, o subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferência com os seus superiores. Tá? Assim como o superior tem que ter respeito, o subordinado também tem que ter respeito ao seu superior. Tá? As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias entre os militares devem ser dispensadas aos militares das Forças Armadas e os policiais das outras corporações. Então, aquilo que é, né, como situação de demonstração de camaradagem, cortesia e consideração obrigatória, por exemplo, a continência, se aplica aos militares das Forças Armadas e também de outras corporações, por exemplo, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, do Paraná e de outros estados da Federação. Tá? Para efeitos desse regulamento, todas as organizações policiais militares, tais como os quartéis do Comando Geral, Comando de Policiamento, diretorias, estabelecimentos, repartições, escolas, campos de instrução, centros de formação e aperfeiçoamento, unidades operacionais e outras, inclusive as dos bombeiros, são chamadas de OPM. Então, o que são organizações policiais militares? São tudo isso aqui, tá? São os quartéis generais, né, de comando geral, são as repartições são as escolas militares, tá? Os campos de instrução, quando tem, centros de formação e aperfeiçoamento, tudo isso são unidades militares, tá? Aqui a gente chama de organizações policiais militares, OPM, tá? Para efeito desse regulamento, os comandantes, diretores e chefes são denominados comandantes, tá? Então, unidades militares ou organizações policiais militares são comandadas, dependendo da situação, por comandantes, por diretores ou por chefes. Por exemplo, se é uma escola de formação, são comandadas por diretores. Se é uma unidade operacional, por exemplo, um batalhão, é comandada por comandantes, tá? Mas todos eles, de maneira geral, são considerados comandantes, ok? Isso que está dizendo aqui o regulamento. Continuando, aqui, ó, eu quero que vocês tenham um cuidado especial aqui, porque o artigo 5º e o artigo 6º nós vimos no Estatuto, e é muito parecido, tá? Na verdade, é praticamente igual, e é os conceitos, e cai muito isso em prova, tá? Então, o que é hierarquia e o que é disciplina, tá? Hierarquia, ó, a hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro das estruturas das Forças Armadas e das Forças Auxiliares por postos de graduação. Então, a estrutura
né, dos praças e dos oficiais, nessa estrutura, a gente chama de hierarquia. Tá? A ordenação dos postos e graduações da Polícia Militar se faz conforme o preceitua o Estatuto dos Policiais Militares, que nós já estudamos. O que é a disciplina? Então, os dois pilares da Polícia Militar, hierarquia e disciplina. São as duas bases, né? A disciplina policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições. Então, a disciplina é a observância rigorosa, acatamento integral de ordens e regulamentos, tá? Traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo policial militar. São manifestações essenciais da disciplina. A correção de atitudes, então isso aqui é muito forte para o militar, né? A correção de atitudes. A obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos, a dedicação integral ao serviço, a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da instituição, a consciência das responsabilidades e a rigorosa observância das prescrições regulamentares. Tá? Então, tudo isso junto caracteriza a disciplina. Tá? Então, principalmente correção de atitudes e rigorosa observância aí das normas. Tá? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos policiais militares, na ativa e na inatividade. Ok? Continuando. As ordens devem ser prontamente obedecidas. Tá? Cabe ao policial militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que dela advier. Então, quem ordena tem responsabilidade. E agora, quem recebe? Olha só, cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos ao seu total entendimento e compreensão. Tá? Uma coisa que quando vocês forem militares, vocês vão ter que ter muito cuidado é o seguinte: militar, entendeu a minha ordem? Sim ou não? Ele vai dizer, sim senhor, compreendido. Então, tu compreendeu a ordem. A partir daí, se fizer alguma coisa errada, a responsabilidade é tua. Tá? Então, a pessoa que cumpriu a ordem, né, e, a não ser que essa ordem que eu dei deu problema. Aí, ele cumpriu a ordem, essa ordem, né, deu algum problema, eu respondo pela ordem que eu der. Mas o subordinado, ele tem que solicitar os esclarecimentos necessários ao total entendimento e compreensão. Tá? Então, é responsabilidade do subordinado, entender a ordem. Né? Nós fazíamos isso muito na escola de formação, na ESA, principalmente, que é fazer mandar mensagem, né? Passar, quando tu ia entrar numa instrução de progressão noturna, por exemplo, no início da progressão noturna, tu ganhava uma senha, uma mensagem para falar, lá no final da pista. Quando tu chegasse no final da pista, tu tinha que lembrar o que tu recebeu de mensagem para passar. Na maioria das vezes, a gente nem lembrava mais de nada, né? De tanto que a gente foi passando por obstáculos, que chegava ao final, não lembrava qual era a ordem que eu tinha recebido. Né? A ideia aqui é justamente essa, eu receber uma ordem, eu compreender ela e executar. Tá? Então, cabe isso ao subordinado. Olha só, quando a ordem importa em responsabilidade criminal para o executante, poderá o mesmo solicitar a sua confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que emitiu atender a sua solicitação. Por exemplo, né, o chefe da guarnição determina que vocês torturem um preso. Vocês vão dizer, não, me recuso a cumprir essa ordem, só se o senhor manifestar nela por escrito. Ok? Nunca cumpram ordens, né, manifestamente ilegais sem ser por escrito. Tá? Digo isso para vocês não terem problemas futuros. Cabe ao executante que exorbitar o cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abusos que cometer. Então, por exemplo, o chefe da guarnição manda que vocês prendam a pessoa. Mas vocês estão muito empolgados porque passaram pela academia, né? Passaram lá por um túnel de gás, passaram lá por alguma situação de provas físicas e acham que tem que passar aquilo ali também para o cidadão. Né? E numa dessas vocês exageram, né? E aí vocês vão responder pelo excesso e pelos abusos. Né? Tem muito abuso de autoridade, principalmente após as escolas de formação. Tanto a escola de formação inicial, quanto as escolas de aperfeiçoamento, como de cabo e de sargento, e também esses cursos operacionais, né? Como
BOP, PPT, esses aí, né? Geralmente o cara passa por um curso desse, né, e às vezes perde um pouco a noção em relação ao cidadão. Tem que ter um cuidado, tá? Tem que ter as medidas aí especiais para não responder pelo excesso, tá? Vamos lá. Estão sujeitos a esse regulamento os policiais militares da ativa e os da inatividade. Ok? Tanto os da ativa quanto inativa respeitam o regulamento disciplinar. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ainda os capelões, tá? Que são os responsáveis pelo ensinamento religioso, né? Os alunos dos cursos, dos órgãos específicos de formação dos policiais militares também estão sujeitos a esse regulamento, nas normas e prescrições das OPMs em que estejam matriculados, tá? Os alunos, pessoal, eles têm dois tratamentos. Eles têm o tratamento do regulamento, que esse é rígido, e tem aquele tratamento de escola de formação. Por exemplo, deixar a cama desarrumada. Vai ser enquadrada no regulamento disciplinar? Não. Por quê? Porque ele é um aluno. Vai ser no regulamento de aluno. Né? Vai ficar punido no final de semana e tal, mas não vai lá, não vai contar isso lá nos assentamentos desse militar. São punições previstas para aluno. Agora, depois que ele se formar, aí, esse regulamento aqui. Agora, por exemplo, o aluno lá no curso de formação, por exemplo, é pego colando durante uma prova. Aí se aplica o regulamento disciplinar. Entenderam? Então, dependendo da gravidade daquilo que o aluno fizer, deixa de ser uma transgressão de aluno e passa a ser uma transgressão disciplinar grave. E aí entra no regulamento disciplinar. Então, os alunos estão sujeitos a dois tipos aí de tratamento. Tá? Por exemplo, nas Forças Armadas, que era muito comum na formação, se tu deixasse teu armário aberto, tu perdia um final de semana. Né? Às vezes tu ia fechar o cadeado abria, né? E aí perdia o final de semana. Deixasse a cama desarrumada, né? Desarrumada para eles é um detalhezinho ali, né? Não é a coisa desarrumada, não está alinhado, alguma coisa desse tipo, perdia o final de semana. Então, dependendo da punição, o aluno ficava o final de semana detido. Mas é uma punição de aluno. Agora, por exemplo, um aluno que fosse pego colando numa prova, aí é expulso da escola. Tá? Então, porque daí ingressaria numa transgressão disciplinar grave. Tá? Então, os alunos têm um tratamento diferenciado que vocês vão ver. As disposições desse regulamento aplicam-se aos policiais militares da inatividade quando, ainda no meio civil, se conduzam, inclusive por manifestações através da imprensa, de modo a prejudicar os princípios da hierarquia, da disciplina, do respeito e do decoro militar. Não é porque eu estou na inatividade que eu posso aí começar a falar mal dos comandantes da atividade, por exemplo. Então, eu saio aí, entro para inatividade, né, ou para reserva remunerada, e aí eu entro no Facebook e começo a falar mal do meu comandante. Está sujeito aí às disciplinas que estão previstas no regulamento. Tá bom? Continuando. A competência para aplicar as prescrições contidas nesse regulamento são conferidas ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competência a aplicá-las. Tá? Então, todas as transgressões previstas nesse estatuto, né, nesse regulamento, podem ser aplicadas pelo governador. Tá? O governador do estado a todos os integrantes da PM. Por exemplo, né, quem que vai punir o comandante-geral da PM? O governador. Tá? O comandante-geral da PM para todos os demais policiais que não seja ele. Tá? O chefe da Casa Militar aos que estiver subordinando a sua chefia. Tá? A Casa Militar é responsável pelo gabinete do governador e do vice-governador. Tá? O chefe do Estado-Maior da PM, o subchefe do Estado-Maior da PM, os comandantes de policiamento regional e bombeiros regionais, os diretores, os adjuntos gerais, os comandantes de centros de ensino, o chefe da assessoria militar da Secretaria de Segurança Pública, o chefe da assessoria parlamentar e o chefe da assessoria judiciária, aos que estiverem sob suas ordens. Então, sempre assim, ó, o comandante daquela organização sempre pode punir seus subordinados. Tá? Os comandantes das unidades operacionais da PM e dos bombeiros a nível de batalhão, os comandantes e chefes de órgãos de apoio da Polícia Militar, os comandantes de batalhão de comando e serviço aos que estiverem sob suas ordens, os comandantes de subunidade, que seria o nível de subunidade, geralmente é comandado por um capitão ou um tenente, tá? No nível de comunidade sob suas ordens, os comandantes de pelotão e seção de combate a incêndio destacados aos que estiverem sob suas ordens. Geralmente quem comanda um pelotão é um tenente,
ou um sargento, tá? E a seção quem comanda é um sargento. Vamos lá, continuando. Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá participar ao seu chefe imediato por escrito ou verbalmente. Então, toda vez que vocês se depararem com uma irregularidade, vocês têm que comunicar, senão vocês entram junto, né, como responsáveis. Tá? Neste caso, deve ser confirmada a participação por escrito no prazo de 48 horas. Então, tem que pôr por escrito, né? Participa o militar fulano de tal, foi pego fora do posto, né? Ou com armamento, né? Fora do local previsto, deixou o armamento dentro da viatura e saiu, né? Então, vai ter que participar lá. Ou chegou atrasado no expediente, isso é participar. A parte deve ser clara, concisa e precisa. Deve conter os dados capazes de identificar as pessoas e as coisas envolvidas, o local, a data e a hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que envolvam sem tecer comentários ou opiniões. A participação de um militar é clara, precisa. O militar chegou fora do horário expediente, chegou mal trajado, chegou com barba grande, chegou com cabelo grande, ok? Não precisa dizer militar e entrar em características pessoais, etc. E tal. Tem que ser claro, objetivo e nada de fazer comentários, né, em relação a isso, ou opiniões pessoais. Quando, para a preservação da disciplina e do decoro da corporação, a ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo que sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade policial militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar imediatas e enérgicas providências, inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente, dando-lhe esta ciência por meio mais rápido da ocorrência das providências em seu nome tomadas. O que significa isso aqui? Imagina o seguinte, imagina que alguns militares estão, por exemplo, lá na associação, né, dos praças. E aí, dois militares lá começam a discutir e entram em vias de fato, dentro da associação. E o mais antigo que está presente não é comandante direto daqueles militares, mas ele tem a responsabilidade de preservar a disciplina. E ele tem que intervir. E aí ele vai intervir, inclusive ter que prender, ele vai ter que prender, e aí depois ele comunica o chefe imediato daquele militar. Por exemplo, aquele militar X está vinculado ao batalhão X. Ele vai prender aquele militar e vai comunicar ao comandante daquela organização policial. Entenderam? Então, toda vez, lembre-se que o responsável é sempre o mais antigo presente no local. Então, se vocês olharem para o lado, vocês são o mais antigo, vocês são responsáveis. Tá bom? Entenderam isso? Isso é importante, tá? Nos casos de participação de ocorrência de policial militar de diversas daquela a que pertença, o signatário da parte deve direto ou indiretamente, ser notificado da solução dada no prazo máximo de 8 dias. Então, por exemplo, aquele militar que prendeu, ele vai comunicar ao comandante e ele tem que receber lá o que aconteceu daquilo que ele fez. Né? Tem que receber aí em 8 dias. Continuando. A autoridade a que a parte disciplinar é dirigida deve dar a solução no prazo máximo de 8 dias, ouvindo sempre que possível o transgressor e, se julgar necessário, as pessoas envolvidas, obedecidas as demais prescrições. Então, a autoridade que receber, né, uma parte disciplinar, ela não pode arquivar. Ela tem que analisar e dar uma solução, né, não pode arquivar sem análise, né? Tem que dar uma solução aí no prazo de 8 dias. Tá bom? A autoridade que receber a parte, não sendo competente para solucioná-la, deve encaminhar ao superior hierárquico, tá? Imediato. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo policiais militares de mais de uma organização, então imagine, ocorreu uma situação disciplinar envolvendo militares de 2 batalhões diferentes, tá? Caberá ao comandante imediato superior da linha de subordinação apurar ou determinar a apuração dos fatos, procedendo a seguir, de conformidade com o artigo 10 e seus parágrafos, com os que não servirem sob sua subordinação funcional. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, militares de batalhões diferentes, né, aprontam alguma situação, né, disciplinar.
o comandante imediato dos seus militares, ele vai tomar as providências. Dos demais, ele vai participar o comandante deles, para que aquele comandante tome as suas devidas decisões. Tá? Continuando. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militar das Forças Armadas e policiais militares, vamos imaginar o seguinte, né, tem uma determinada festa aí, né, por exemplo, a IFAP, e entra em vias de fato um cabo, um sargento da Polícia Militar com um soldado do Exército, por exemplo. Aí se aplica esse caso aqui. Ó. Na ocorrência disciplinar envolvendo militar das Forças Armadas e policiais militares, a autoridade policial militar competente deverá tomar as medidas disciplinares referentes aos elementos de sua subordinação, informando o escalão superior sobre a ocorrência, as medidas tomadas e o que foi por ela apurado, dando ciência também ao fato ao comandante militar interessado. Tá? Então, aquilo que for dado de disciplina em relação aos policiais militares tem que ser informado às Forças Armadas também. Tá bom? E esses militares envolvidos têm que ser levados ao comandante deles lá para serem julgados. Continuando. Aqui tem um conceito interessante. Ó. Marque aí. Transgressão disciplinar. O que é a transgressão disciplinar? É qualquer violação da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares na sua manifestação elementar e mais simples, ou qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatutários em lei, regulamento e norma, desde que não constitua um crime. Tudo aquilo que infringe a ética, os deveres e as obrigações que não sejam um crime, é uma transgressão disciplinar. Tá? Então, agora, por exemplo, o militar aí se apropriou de combustível do batalhão. É um crime. Aí não é mais disciplina, é crime. Tá? Então, vai depender muito da situação, se vai ser um crime ou uma transgressão. Mas os crimes estão previstos no Código Penal Militar. Os crimes da natureza militar. Mas existem os crimes da natureza penal comum. Né? Então, vão estar lá no CP, no Código Penal. As transgressões disciplinares, olha lá, são transgressões disciplinares. Então, aqui continua o conceito. Né? Então, o 1 ele fala de maneira geral, são violações dos preceitos éticos, valores e obrigações. E no 2 ele vai especificar melhor. Ó. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à disciplina especificadas no anexo 1. Tá? Eu vou mostrar o anexo 1 para vocês depois. O anexo 1 ele traz a lista de todas as transgressões disciplinares. Né? E a primeira transgressão disciplinar do militar é faltar com a verdade. O militar faltou com a verdade, transgressão disciplinar. Okay? É a primeira lá, né, da relação. Olha só, todas as ações, comissões ou atos não especificados no anexo 1, citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor militar, lembra lá aquelas questões que nós vimos dos valores militar, o decoro da classe, o sentimento do dever, ou outras prescrições contidas no estatuto, lei e regulamento, bem como aquelas praticadas contra as regras e ordens de serviço estabelecidas pelas autoridades competentes. Por exemplo, um militar aqui que expõe toda a corporação, né, com um vídeo vexatoso. Ele vai se enquadrar aqui numa transgressão disciplinar, não tenho dúvida disso. Por quê? Porque ele está ofendendo a honra pessoal, o pundonor militar, né, o decoro de toda a classe e o sentimento do dever. Tá? Então, saibam disso. Dificilmente tu não enquadra uma transgressão disciplinar quando sai da linha. Tá? Vamos lá. 14. O julgamento das transgressões disciplinares deve ser precedido de um exame e análise que considere. Tá? Então, isso aqui também a gente vê quando estuda os estatutos civis. Quando vai se analisar uma transgressão, tem que se verificar os antecedentes, as causas, os resultados, né, as atenuantes, as agravantes. Né? Isso aí entra naquilo que a gente chama de discricionariedade da punição. Né? Tem o dever de punir, mas eu tenho uma discricionariedade na escolha da punição. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma análise, né? E essa análise considera os antecedentes do transgressor. Nós vamos ver aqui a questão dos comportamentos. Tá? Onde é que estão os comportamentos? Não cheguei a colocar aqui. Né? Aqui, ó, excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal, são os comportamentos militares. Então, dentro disso tudo tem que ser considerado. Esse militar está no comportamento excepcional, nunca tomou nenhuma punição em 8 anos. Então, tem que ser levado em consideração isso.
tá? As causas que determinaram, a natureza dos fatos ou dos atos que envolveram e as consequências que deram o resultado. Então, dela advir, ou seja, os resultados que ele fez. Então, análise do processo como um todo ali. No julgamento das transgressões, podem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstâncias que atenuam ou agravam a situação. Então, eu vejo os antecedentes, as causas, a natureza do fato e as consequências do fato. Além disso, eu vejo aquilo que atenua ou que agrava. Então, agora entra as causas de justificação. Essa caiu na prova já da IOBV. Quais são as causas de justificação? Justificação seria uma excludente, tá? Olha só, são causas de justificação. Primeiro, ter cometido a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública. Né? Ter cometido a transgressão em legítima defesa, própria ou de outrem. Ter cometido a transgressão em obediência à ordem superior. Essa aqui caiu. Ter cometido a transgressão pelo uso imperativo dos meios violentos, a fim de compelir subordinado a cumprir rigorosamente seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade, manutenção da ordem ou disciplina. Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado. Nos casos de ignorância, plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Então, tudo isso aqui justifica a ação. Daí não pune pela transgressão, tá? Não haverá punição quando for reconhecida qualquer das justificações. Beleza, vamos embora. Agora, são questões que atenuam e que agravam. Então, questões que diminuem a punição e questões que agravam a punição, tá? O que diminui a punição? São atenuantes, o bom comportamento, relevância dos serviços prestados, ter cometido a transgressão para evitar mal maior, ter cometido a transgressão em defesa própria dos seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação, e falta de prática do serviço. Né? Por exemplo, né, quando eu estava nas Forças Armadas, teve um aspirante recém-chegado da academia que descarregou uma metralhadora bereta dentro de uma armaria. Né? Não tinha muita habilidade com bereta, e a bereta, tu não pode largar o ferrolho porque ela já atira. E ele largou o ferrolho e metralhou, né? Quase matou o armeiro dentro da armaria. Falta de prática, né? Ficou 5 anos na academia, mas não tinha prática com a bereta. Né? Teve problema, nada, quase matou o cabo armeiro lá. Né? Vamos lá. Circunstâncias agravantes, mau comportamento. Tá? O militar aí está no mau comportamento, né? Já tomou aí várias punições, nós vamos ver, vai agravar a situação dele. Prática simultânea ou conexão com 2 ou mais transgressões. Geralmente o cara não faz só uma transgressão, ele faz várias. Né? Reincidência da transgressão, mesmo punida verbalmente. Conluio de 2 ou mais pessoas. Ser praticada a transgressão durante execução de serviço. Ser cometida a falta em presença de... Isso aqui é grave. Ó. Cometido uma falta na presença do subordinado. Por exemplo, na guarnição ali que vocês estão, por exemplo, tem um sargento junto. E for feita a prática e ele está junto e tem subordinados a ele, para ele tem um agravante. Entenderam? Então, por exemplo, uma guarnição onde está comandado por um sargento e tortura um determinado cidadão e abre-se um inquérito policial e abre-se, por exemplo, um processo para verificar. Ele vai ter agravante, porque ele era o mais antigo ali. E tinha subordinados junto. Ele tem que dar o exemplo. Subordinado, né? O superior sempre tem que dar o exemplo ao subordinado, por isso que agrava. Ter abusado o transgressor da sua autoridade hierárquica. Ser praticada a transgressão com premeditação. Ter sido praticada a transgressão em presença da tropa. Então, na presença de toda a tropa, ó, também agrava. Ter praticado a transgressão em público. Então, policial militar, aí, imagine 2 policiais militares fardados brigando na rua. Imagine isso, né? Na presença do público. Isso é agravante, né? Tá? A transgressão disciplinar deve ser classificada desde que não haja causa de justificação em, tá? Então, vejam bem. Se eu tenho causa de justificação, eu não puno militar. As transgressões são divididas em 3 categorias. Olha só. Elas são classificadas em leve, média ou grave. Ok? Daqui um pouquinho nós vamos ver aqui o artigo 33, que é interessante. Tá? Então, marquem aí com cuidado esse 19.
Quais são as classificações da transgressão? Leve, média e grave. Tá? A classificação da transgressão compete a quem couber aplicar a punição. Então, quem vai escolher, né, a gravidade ou não é quem compete punir, que é o comandante. A transgressão da disciplina deve ser classificada como grave, quando não chegando a constituir crime, constitua a mesma ato que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Então, sempre quando aquilo que o militar fez é grave, não a ponto de ser um crime, né, ele tem que ser punido de maneira grave. Vamos lá. Aí vem aqui, ó, esse slide aqui, ó, veja a importância dele. Né? Nós tivemos várias questões de prova aqui sobre essa parte da graduação e execução das penas. Tá? Então, aí o artigo 21 e 22, aí, ó, despencando em prova. Tá? Então, ó, a punição disciplinar, o que ela tem por objetivo? O objetivo é fortalecer a disciplina. Como é que eu vou controlar a disciplina da tropa? Se eu tenho um militar que não anda na linha, eu uso a punição para isso. A punição disciplinar é para manter a hierarquia. Ok? A punição deve ser vista em benefício educativo ao punido e à coletividade a quem ele pertence. Isso aqui é muito interessante. Pessoal, para o militar, a punição, ela não é um castigo. Para o militar, a punição é educativa. Entenderam? Então, para o militar, cuidado, porque muitas pessoas vão olhar isso na prova e achar que é bobagem. Né? Para o militar, a punição ela tem o viés educativo. Na verdade, o preso também, né? Só que a gente, né, pensa o preso no sentido de punir ele. Né? Mas, na verdade, aqui, para a transgressão militar, a punição ela tem um benefício educativo. É para reeducar ali o punido. Tá? Nem que doa, né? Vamos lá. A punição disciplinar a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante do julgamento das transgressões, são em seguinte ordem de gravidade crescente. Tá? Então, quais são as punições que estão sujeitos os policiais militares? Tá? Então, é diferente daquelas punições do Estatuto Civil, né, que se estuda no Estatuto para os servidores. Tá? Para o militar, quais são as punições? Primeiro, advertência. Tá? Segunda, repreensão. Terceira, detenção. Quarta, prisão e uma prisão agravada, que é a prisão em separado, ficar sozinho na prisão. E quinto, né, que é o pior de todos, que é mandar embora. Ó, o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina. Tá? Eu licencio a praça não estabilizada e excluo, né, as praças com estabilidade e os aspirantes. Aí tem a exclusão a bem da disciplina. Nós vamos ver isso no artigo 33 em diante. As punições disciplinares de detenção e de prisão não podem ultrapassar 30 dias. Cuidado, que isso aqui vai cair na prova de vocês. Vai estar lá presente. As punições disciplinares não podem exceder a 30 dias as prisões e detenções. Nós já vamos ver qual a diferença entre prisão e detenção, aqui para o regulamento. Mas não pode exceder a 30 dias. Tá? Cabe habeas corpus nas prisões militares? Não. Salvo, né, se tiver um abuso aqui. Mas a Constituição diz que não cabe, né, habeas corpus nas prisões militares. Vamos lá. Das transgressões disciplinares. 23 agora. Advertência. Tá? Vamos começar com a primeira delas. Ó. Então, vamos começar com a primeira punição disciplinar. Advertência. Tá? O que vem a ser advertência? Vejam aqui, ó, já caiu advertência e já caiu repreensão na prova da IOBV. O que é advertência? É a forma mais branda de punir. Óbvio, a primeira ali, ó, começa com A, né? Já lembre disso. A que começa com A é a primeira. Tá? Então, método mnemônico, quiserem lembrar, ó, a mais leve é a advertência, começa com A. Tá? Vamos lá. Então, a advertência, a forma mais branda de punir, consiste numa admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular ou ostensivo. Isso aqui é aquela mijada, né? E essa mijada, pessoal, é uma mijada disciplinar. E ela pode ser, ó, em caráter particular, ou seja, o superior se chama só o militar, ou pode ser ostensiva, ou seja, na frente de todo mundo. Tá? Olha só, quando ostensiva, poderá ser na presença dos seus superiores apenas. Então, imagina, vamos mijar um terceiro sargento. Quem vai estar presente?
Os segundos e os primeiros sargentos e os oficiais ali presentes. Tá? Ou seja, somente na presença dos superiores, no círculo dos seus pares e na presença, na presença de toda a tropa ou parte da tropa. Tá? Pode também, né, ser punido aí uma advertência em frente a toda, né, unidade militar. Quando eu estava nas Forças Armadas, teve um tenente, ele foi advertido em frente a todo o batalhão. O batalhão estava todo em forma, 500 homens em forma, e ele foi advertido pelo comandante, né, por um coronel, na frente de toda a tropa. E vocês não pensem que foi uma coisa legal. Né? Saltava, né, distância, assim, de tanto que ele advertiu o militar. Tá? Mas podia ter prendido, né, ainda saiu no lucro a mijada. A advertência pode ser verbal. Olha só, a advertência por ser verbal, ela não deve constar das alterações do punido, devendo, entretanto, ser registrada na sua ficha disciplinar. Tá? Eu me esqueci de trazer, depois que eu lembrei, eu ia trazer a minha pasta funcional para vocês verem. Aquela pasta onde vem toda a vida do militar ali. Dentro dessa pasta de alterações, se tu foi punido, aparece ali. Se não, né, por exemplo, a advertência vai só na ficha disciplinar, não vai nas alterações do militar. Alterações do militar nada mais é que a pasta funcional dele, onde tem toda a vida dele. Repreensão é uma censura enérgica, tá, ao transgressor, publicada em boletim, e que não priva o punido de liberdade. Tá? Essa repreensão já é por escrito, ela sai em boletim diário. Né? Dependendo da situação, ela pode ser lida em boletim diário. Né? Então, pode ser lida para todo o batalhão. Para a Polícia Militar não é muito comum botar o batalhão em forma. Né? Nas Forças Armadas, às 5 horas da tarde, é a hora da leitura do boletim diário. Então, se tem uma transgressão disciplinar publicada em boletim, ela vai ser lida para todo o batalhão ouvir, em alto e bom tom. Tá? Então, é complicado. Vamos lá. A detenção consiste no cerceamento de liberdade do punido. Então, começamos agora a gravar a coisa. Ó. Não caiu ainda a detenção, mas pode cair. O que é a detenção? É o cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local que ele foi determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado. Então, a detenção, pessoal, é na organização militar. Então, está detido no batalhão. Ele não sai do batalhão. Tá? Nós vamos ver que pode ser com ou não prejuízo do serviço. Tá? Mas olha só, a detenção é no batalhão. A prisão é no cilindró, no xadrez. Só que tem detalhes. Tem a prisão para os oficiais, que é diferente, a dos subtenentes e sargentos é diferente, e dos praças é diferente. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ver os detalhezinhos agora. Tá? Então, detenção é no batalhão. O oficial pode ficar em casa, nós vamos ver isso aí. Tá? Mas olha só, o detido comparece a todos os atos de instrução e serviço. O que significa isso na prática? Por exemplo, hoje vai ter uma instrução militar sobre o uso da calibre 12, por exemplo. O militar detido não vai participar? Vai participar da instrução. O militar está escalado na guarnição de serviço de hoje. Ele vai participar? Vai participar. Ele terminou a guarnição dele, ele volta lá e vai ficar detido no batalhão. Entenderam? É sem prejuízo da instrução e do serviço. Ele está punido, né? Mas é sem prejuízo da instrução e do serviço. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial e o aspirante oficial pode ficar detido em sua residência. Então, o coronel, né, pode determinar, o comandante, que o oficial fique punido na sua residência. Tá bom? Ou seja, ficar detido dentro de casa, não pode sair. Continuando. E a prisão? A prisão vem agora. Ó. Consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para tal. Né? É o cilindró, né? É o xadrez que a gente conhece. Tá? Olha só, os policiais militares de diferentes círculos de oficiais e praças, estabelecido no estatuto, que é aquele anexo que a gente viu, não poderão ficar presos nos mesmos compartimentos. Tu nunca vai ter um oficial e um sargento punido junto. Nunca vai ter um subtenente e um sargento punido com um cabo e um soldado. São em compartimentos separados. Ok? Tá? Mesmo punido, você mantém hierarquia e disciplina. Não vão cair nessa charadinha, tá?
Mesmo punido, se mantém hierarquia e disciplina. Tá? E aí tem aqui, ó, quais são os locais de prisão? Para os oficiais e aspirantes, ó, aquele determinado pelo comandante no aquartelamento. Por exemplo, o comandante pode determinar que o oficial fique preso em alojamento. Por exemplo, ó, vai ficar preso nos alojamentos dos oficiais. Então, ele só sai do alojamento dos oficiais para jantar, para almoçar, mas vai ficar no batalhão. Ok? Já o subtenente e o sargento, ó, em compartimento denominado prisão de subtenentes e sargentos. Geralmente, os batalhões não têm prisão para subtenentes e sargentos. Aí, o subtenente e sargento fica preso no alojamento. Tá? Eu tive colegas presos em alojamento. Tá? Demais praças, ou seja, cabos e soldados, né, e os alunos, quando fizerem uma coisa muito grave, né, ficam presos no xilindró, no xadrez. Tá? Então, aqui tem o xadrez, ó, para os demais praças. Daí é aquela prisão, né, tradicional, com as grades, né, para as praças. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou aspirante oficial pode ter a sua residência como local de cumprimento da prisão. Já podia dar detenção, também pode dar prisão quando essa não exceder a 48 horas. Então, se tomou um oficial, dificilmente um oficial é punido, viu? Mas quando ele faz uma coisa grave, que nem aquela situação que nós vimos aí na Copa do Mundo, aquilo ali pode gerar uma prisão. Tá? E essa prisão, ó, se não exceder a 48 horas, ele pode ser preso em casa. Então, o comandante vai dizer, não, você está preso, né? Tomou uma prisão. Qual o problema da prisão? Muda o comportamento aqui. Ó. Nós vamos ver isso, tá? Vamos lá. Quando a organização policial não dispuser de instalações apropriadas, cabe à autoridade que aplicou a punição solicitar a escalão superior local para servir de prisão ao militar. Então, por exemplo, um cabo soldado de outra guarnição aí, onde não tem a prisão, ele vai cumprir no batalhão onde tem prisão. Ele vai ter que solicitar para que esse militar seja punido onde tem a prisão adequada. As prisões disciplinares devem ficar... Ó, isso aqui também é interessante. Na vida real, isso aqui é muito comum, tá? Os presos disciplinares devem ficar separados dos presos à disposição da justiça. Então, aquele preso militar, pelos crimes militares, ele fica separado do preso por disciplina. Tá? Então, por exemplo, nas Forças Armadas, quando eu era sargento, tinha, por exemplo, presos por tráfico de drogas, né? Por uso de drogas. É preso pela justiça militar. Ele fica numa cadeia. Aí tem aquele soldado que é preso por faltar ao serviço. Aí aquele preso é disciplinar, fica em outra cadeia. Não pode botar na mesma cadeia um preso da justiça e um preso por transgressão disciplinar. Não é a mesma gravidade, tá entendendo? Por quê? Porque uma prisão de um militar pego com droga é de 2 anos para cima. E uma prisão disciplinar nós vimos que é até 30 dias. Então não é a mesma coisa, não pode misturar, tá? Então eles ficam separados. Compete à autoridade que aplicar a primeira punição à praça ajuizar da conveniência da necessidade de não confinar o punido, tendo em vistas os altos interesses da ação educativa da coletividade e a elevada moral da tropa. Então, o comandante, né, na primeira vez que vai punir o praça, ele pode aí, ó, fazer uma ponderada em relação ao praça. Nesse caso, a circunstância será fundamentada, publicada em boletim da unidade militar, e o punido terá o quartel por menagem. Então, o que acontece? Na primeira vez que o praça foi punido por prisão, o comandante, né, ele pode relevar a prisão e deixar ele preso no batalhão, no quartel. Mas dificilmente isso acontece, né? A não ser que a tropa seja muito coesa, não dê problemas de disciplina e seja a primeira vez que o militar, né, caiu em erro, né, daí o comandante pode fazer isso. Olha ali, ó, ele tem que justificar numa ação coletiva, educativa e na elevação da moral da tropa. Ou seja, o comandante vai dizer o seguinte, olha, primeiro eu estou com o meu batalhão em alto grau de disciplina, infelizmente esse militar caiu, né, numa transgressão disciplinar, mas como fins educativos mantenho ele preso no batalhão.
A prisão deve ser cumprida sem prejuízo da instrução ou serviço. Assim como a detenção era sem prejuízo, a prisão também é sem prejuízo da instrução, tá? Só que às vezes o militar fez uma coisa muito grave. E quando ele faz uma coisa muito grave, aí ele pode ser com prejuízo da instrução. Então, ó, quando for com prejuízo, esta condição deve ser declarada no boletim oficial. Então, quando vai sair no diário, no boletim oficial, vai sair lá, militar fulano de tal fica preso por tantos dias, né? E essa punição vai ser cumprida em separado. Com prejuízo do serviço e das instruções. Ou seja, ele não participa das instruções. Fica lá no alojamento, né, se é oficial, ou fica no chilindró, lá se é cabo soldado. A punição fará o punido fará suas refeições no refeitório da organização, a não ser que o comandante determine o contrário. Então, por exemplo, o comandante pode determinar que ele cumpra normalmente, vá para o refeitório da unidade almoçar, e cumprir a jantar, tomar café, ou que alguém leve a comida para ele e ele não saia do alojamento. Tá? Então, isso quem determina é o comandante. Em casos especiais, a punição de prisão para as praças de graduação inferior a subtenente pode ser agravada em prisão em separado. Olha só. Então, além de eu dar uma prisão, eu ainda posso dizer o seguinte, esse militar, vou dar uma prisão em separado, ou seja, ele tem que ficar sozinho. Porque foi uma coisa mais grave ainda. Ó. Então, só que ó, tem que ser inferior a subtenente, tá? Para dar essa prisão em separado. Devendo ao punido permanecer isolado, fazendo suas refeições no local da prisão, esse agravamento não pode exceder a metade da punição aplicada. Então, por exemplo, ele tomou 15 dias da prisão em separado. Tá? Então, pelo menos os primeiros 7 dias, ele vai ter que ficar em separado. Depois, o restante da pena, não. Tá? A prisão em separado deve constituir a primeira parte inicial do cumprimento da pena. Tá bom? Entenderam isso? Então, se ele tomou 20 dias de punição em separado, metade tem que ser em separado da prisão dele. Tá? Então, se ele tomou prisão, né, em separado, metade da prisão é em separado e tem que ser na primeira parte, ou seja, nos primeiros 10 dias dos 20 dias. Vejam que essas questões que nada foi abordado, né? São boas questões de prova aqui. Isso aqui na prova de aperfeiçoamento, sargento, tudo isso aqui eu tinha que estudar. Isso aqui caía e fazer cálculo e fazer comportamento, isso aqui fazia parte do estudo. Quando você for fazer o concurso para cabo, pode ter certeza que vai ser mais difícil que para ingressar como soldado. Tá? Vão ter que saber isso aqui tudo. Vamos lá. E aí, ó, agora vem, ó, licenciamento e exclusão à bem-disciplina. Olha só, nós estamos na última punição, ó. A última punição, ó, licenciamento e exclusão à bem da disciplina, tá? Vamos lá. O licenciamento e a exclusão à bem da disciplina consiste no afastamento ex officio do policial militar das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto Militar. Então, aqui, ó, nós estamos tendo alguém que está perdendo o vínculo de ofício, tá? Então, o licenciamento à bem da disciplina deve ser aplicada às praças sem estabilidade assegurada. Então, cuidado, ó, pessoal. Onde é que eu botei? Aqui, ó. O licenciamento é para a praça sem estabilidade. A exclusão à bem da disciplina é para praças com estabilidade. Ok? Então, cuidado, ó. O licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado às praças sem estabilidade assegurada, mediante simples análise das suas alterações por iniciativa do comandante ou ordem das autoridades, artigo 9º. Quando? Transgressão, olha, quando que tu vai perder aí, ó, vai ser licenciado a bem da disciplina. Primeiro, a transgressão afeta o sentimento de dever, de honra, de pundonor e decoro, e como repreensão imediata, assim se torne absolutamente necessária a disciplina. Ou seja, o militar fez uma coisa muito grave, ele vai ser licenciado a bem da disciplina. Foi aquele caso que eu contei para vocês, dos sargentos do Exército, que mantinham munições do Exército dentro do seu apartamento. Foi bem na época que mudou o Estatuto do Desarmamento, né? Foi logo em seguida que tinha entrado em vigor o Estatuto, e aí eles receberam uma denúncia, né? Então perderam a bem da disciplina aqui. Tá? Olha só, quando estiver no mal, no comportamento mal, se verifique a impossibilidade de melhoria do comportamento.
tá? Nós vamos estudar o comportamento militar no artigo 50. E o último comportamento do militar, ó, é o comportamento mau. Quando que eu tenho um comportamento mau? Quando no período de 1 ano eu sofrer mais de 2 prisões. Não é uma prisão de 2 dias. É sofrer 2 prisões, pode ser de 1 dia a 30 dias, cada uma delas, no decorrer de 1 ano. Aí tu cai no mal. Tu caiu no comportamento mau, tu pode ir licenciado a bem da disciplina. Vai ser analisado, ó, no comportamento mau, você verifica a impossibilidade de melhoria de comportamento. Ou seja, esse militar não tem condições. Tá? Terceiro, houver sido condenado por crime militar ou houver praticado crime comum apurado em inquérito, excluído em ambos os casos os crimes culposos. Então, praticou um crime doloso, foi condenado, licenciado a bem da disciplina. Tá bom? A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada ex officio ao aspirante a oficial e à praça com estabilidade. Então, olha só. O artigo 29 ali diz que o licenciamento é aplicado à praça sem estabilidade. E a exclusão a bem da disciplina ao praça com estabilidade e ao aspirante oficial. Tá? Então, daí não chamamos de licenciamento, chamamos de exclusão a bem da disciplina. Tá? Continuando. Normas para aplicação e cumprimento das punições. Tá? A aplicação da punição compreende uma nota de punição, a qual contém uma descrição sumária e clara e precisa dos fatos e circunstâncias que determinam a prisão, e consiste numa publicação em boletim. Então vai ser publicado lá, fica o militar fulano de tal punido por tantos dias, mantém-se no comportamento bom. É assim que vai sair em diário oficial, em boletim da unidade, tá? O enquadramento. O que é enquadramento? Hoje, depois eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, né? O soldado apaixonado, né? E o enquadramento disciplinar dele lá, tá? A historinha do soldado apaixonado. Vocês vão ver que vai ter uma parte disciplinar da superior hierárquica, né? E ele vai se defender no processo disciplinar, tá? Mas isso aí fica só para quem está no grupo do WhatsApp. Olha só, o enquadramento é a caracterização da transgressão acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor, cumprimento da punição e justificação. Por exemplo, vai vir o seguinte, fica o militar fulano de tal detido por tantos dias, né? Pode ter um agravante ou não, né? Mantém-se no comportamento X. Isso aqui é o enquadramento. Então, enquadrei o militar na punição que ele teve. Tá? No enquadramento, são necessários mencionar, ó, a transgressão cometida, ou seja, fica punido por detenção nos termos do anexo 1, inciso tal, número tal. Então, inciso 1 lá, faltar com a verdade. Tá? Então, não devem ser emitidos comentários deprimentes ou ofensivos, sendo, porém, permitidos os ensinamentos decorrentes, desde que não contenha alusões pessoais. Tá? Então, o comandante ele pode dizer lá que fica punido como uma punição exemplar para que todos os demais membros da tropa, né, não cometam mais isso, mas não pode entrar no mérito pessoal da pessoa. Tá? Os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes e agravantes, a classificação da transgressão, a punição imposta, o local onde ele vai cumprir a punição, a classificação do comportamento, se ele vai mudar ou não, a data de início do cumprimento, também. E a determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade. Então, por exemplo, se ele está doente, né, está baixado, quando ele retornar, ele cumpre a punição. A punição em boletim do ato administrativo, que formaliza a aplicação, tá? Então, a punição sempre é publicada em boletim. Quando ocorrer a causa de justificação, que era aquelas exclusões, né? No enquadramento e na publicação, mencionar-se-á a justificação da falta em lugar da punição. Então, né, fica justificado, né, tal coisa por causa daquela punição que ele ia tomar. Né? Então, enquadra lá nas causas de justificação. Quando a autoridade que aplica a punição não dispuser de boletim para aplicação, esta deve ser feita mediante solicitação escrita à autoridade imediatamente superior. Então, se ele está numa unidade militar pequenininha, onde não tem boletim,
ele determina, né, informa o comandante do batalhão, o comandante do batalhão tem boletim. Daí o comandante do batalhão que vai publicar em boletim. A publicação, da punição, a aplicação da punição imposta deve ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo de um dever. Então, olha só, ser punido e cumprir a punição é um dever. Dever do militar cumprir a punição. A publicação da punição imposta ao oficial ou aspirante oficial, em princípio, deve ser publicada em boletim reservado, podendo ser publicado em boletim ostensivo. Pessoal, existem 2 boletins diários. Existe o boletim reservado e o boletim ostensivo. O boletim ostensivo é aquele que é lido para toda a corporação. O boletim reservado ele é feito pela 2ª seção. É um boletim que não é divulgado para todo mundo. Tá? Então, a punição do oficial é só lida entre os seus pares. Ele fica em boletim reservado. A não ser que o comandante determine a publicação em boletim ostensivo. Geralmente não se faz isso para manter a hierarquia da tropa. Tá? Continuando. Vamos lá. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas. Tá? Então, artigo 33 aqui, ó, esse aqui é importante, já deixei aqui. Ó. Olha só. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas. A punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão dentro dos seguintes limites. Tá? De advertência até 10 dias de detenção, inclusive para as transgressões de caráter leve. Então, se eu enquadrei a transgressão em caráter leve, né, o que vai acontecer? Ó, ele vai sofrer uma advertência ou uma detenção de até 10 dias. Caráter leve. Uma punição de caráter leve. Ok? De detenção a 10 dias de prisão, nós temos aí uma transgressão de natureza média. Cuidado com isso aqui, tá? Então, ó, de uma detenção até 10 dias de prisão, eu tenho aí uma transgressão de natureza média. E se eu tenho uma prisão a uma punição daquelas de exclusão aqui, ó, porque ali ele só faz referência ao artigo 29, ó. Então, se eu tenho de prisão a licenciamento ou exclusão bem da disciplina, eu tenho uma natureza grave. Tá? Então, de natureza grave. A punição não pode atingir até o máximo de limite quando ocorrerem apenas circunstâncias atenuantes. Então, não tem nenhuma agravante, só tem atenuante. Não pode dar o máximo, tem que dar um pouco a menos. A punição deve ser dosada quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes. Por uma única transgressão, não deve ser aplicada mais de uma punição. Para cada transgressão, uma punição. Quando ocorrer mais de uma, nós vamos ver que tem a situação seguinte, pune a mais grave. Tá? A punição disciplinar, no entanto, não exime o punido da responsabilidade civil que lhe é coberta. Ou seja, o militar passou um sinal vermelho, vai sofrer uma transgressão disciplinar, ainda vai, né, o Estado vai entrar com uma ação regressiva para reparar o dano da viatura. Né, e dos terceiros que ele causou dano. Na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre si, a cada uma deve ser imposta uma punição. Então, se as transgressões não têm correspondência entre si, para cada uma punição. Então, por exemplo, chegou atrasado e ainda abandonou o armamento. 2 transgressões que não têm vinculação uma com a outra, toma as 2. Tá? Agora, por exemplo, uma é conexão com a outra, por exemplo, faltou com a verdade e chegou atrasado. Tá? Chegou lá, faltou com a verdade, dizendo que chegou em horário, mas tinha chegado atrasado. Então, tem 2 para o mesmo fato. Tá? Aí, aplica-se a mais grave. Ó. Em caso contrário, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da principal. Então, nesse caso aí, né, o mais grave seria faltar com a verdade. Então, agravaria a faltar com a verdade. No concurso de crime ou transgressão, quando forem da mesma natureza, deve prevalecer a aplicação da pena de crime. Então, se aquilo que o militar fez se enquadra como transgressão e crime, pune o crime. Não vai acontecer o bis in idem, tá? A transgressão disciplinar será apreciada para efeito de punição quando da absolvição ou rejeição da denúncia. Continuando.
Normas para aplicação ainda da punição. A aplicação da primeira punição, classificada como prisão, é de competência do comandante. Tá? Nenhum militar deve ser interrogado ou punido em estado de embriaguez ou sob ação psicotrópica, mas ficará desde logo preso ou detido. Né? Então, por exemplo, se o militar está alcoolizado em serviço, por exemplo, ele vai ficar detido. Enquanto ele não retomar isso, o estado de consciência, ele não pode ser interrogado. Depois que ele retomar, ele é interrogado, né, e punido. O início do cumprimento da punição disciplinar deve ocorrer com a distribuição do boletim que publica a aplicação da punição. Então, no dia que publica, né, naquele dia já está contando a punição do militar. Aí tem exceção aqui, ó, exceto no parágrafo 2º do artigo 10, quando um militar de outra unidade prende, tá? E também quando houver presunção indício de crime, embriaguez, ação psicotrópica, necessidade de averiguações, necessidade de incomunicabilidade. Tá? Nesse caso, não começa a contar do publicação no boletim. Tá? Eu coloquei aqui a remissão do artigo 10, parágrafo 2º, quando o militar, para a preservação da disciplina ou decoro, a ocorrência exigir a pronta intervenção, mesmo que não possuir ascendência funcional sobre o transgressor. O tempo de detenção ou prisão, antes da respectiva publicação em boletim, não deve ultrapassar 72 horas. Então, imagina o seguinte, o militar, né, chega alcoolizado ou drogado, né, para estar de serviço, o superior hierárquico verifica isso e já aplica uma detenção nele. Então, essa detenção foi antes mesmo de sofrer um processo administrativo para verificar as circunstâncias. Essa detenção já está contando para fins de punição. Só que ela não pode exceder a 72 horas. Tá? Então, aí não pode ficar mais de 3 dias, né, sem que tenha um processo. Mas, de imediato, ele vai preso. Tá? Ou detido, dependendo da circunstância. Continuando. Isso aqui eu já vi, tá? Por exemplo, o militar chegar alcoolizado, né, então ele já vai direto ser detido, e aí se apurar as circunstâncias para punir ele depois. Tá? Autoridade que necessitar punir subordinado à disposição ou serviço de outra autoridade, dela a requisitar a apresentação do punido para aplicação da punição. Então, imagine o seguinte, o batalhão aqui, o comandante, apurou a transgressão de um sargento que está à disposição de outra unidade. Esse comandante, ele solicita que aquele militar venha para cá para ser aplicada a punição. Então, o militar que está à disposição, ele vem para a unidade dele para ser punido. Tá? Então, quando o local determinado para cumprimento da punição não for a sua própria unidade, pode ser solicitada àquela autoridade que determine o recolhimento do punido diretamente no local designado. O cumprimento da punição disciplinar para o militar afastado do serviço deve ocorrer a sua apresentação pronto para a unidade, salvo nos casos de preservação da disciplina e decoro. Então, cumpriu a punição, o militar afastado, né, após deve ocorrer a apresentação dele. Tá? A interrupção da licença-prêmio, da licença para tratamento de interesse particular ou da licença para tratamento de saúde de pessoa da família, para cumprimento de punição disciplinar, somente ocorrerá quando autorizada pelas autoridades do inciso 1 e 2 do artigo 9º. Então, somente o governador e comandantes gerais. Tá? Olha só, então, por exemplo, se um militar está em LTIP ou está, por exemplo, em licença-prêmio, o comandante geral ou o governador pode determinar que ele volte para ser punido, para cumprir punição. Tá? Eu até coloquei aqui a referência, quem determina essa volta das licenças é o governador e o comandante geral. Tá? Então, imagina o seguinte, o cara está de licença, uma LTIP, e vai voltar para ser punido. Vai. Por exemplo, o cara está de LTIP e fica se manifestando nas redes sociais, por exemplo. Né? Apura-se o fato, ainda pune ele e volta. Tá? Então, tem que ficar caladinho. Né? Vamos lá. Continuando ainda. As punições disciplinares de que trata esse regulamento devem ser aplicadas de acordo com as prescrições do mesmo. A punição máxima que cada autoridade referidas no artigo 9º pode aplicar, acha-se especificada no quadro máximo de punições anexo 10. Então, existe uma punição que cada autoridade pode dar. Tá? As autoridades máximas são o governador e o comandante geral. Quando duas autoridades de mesmo nível hierárquico
aliás, de nível hierárquico diferente, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão, a de nível mais elevado competirá punir, salvo se entender que a punição está dentro dos limites da competência do nível mais baixo. Então, pode ser o governador ou o comandante-geral, por exemplo, punir um coronel. Então, a princípio, a de maior nível hierárquico. A interrupção da contagem do tempo de serviço de punição, nos casos de baixa hospitalar ou enfermidade ou outros, vai do momento em que o punido for retirado do local do cumprimento da pena até o seu retorno. Então, imagina o seguinte, o militar tomou aí 30 dias de prisão. Passou aí 5 dias de prisão, ele fez greve de fome, por exemplo. E aí ele passou mal, teve que ir para o hospital. Interrompe a punição dele, quando ele voltar, ele continua, né, a punição dele. Tá? É isso que está dizendo aqui. Tá? Modificação da aplicação da punição pode ser realizada pela autoridade que aplicou ou por outra superior ou competente, quando tiver conhecimento dos fatos que recomende em tal procedimento. Então, olha só. O militar, ele vai ser punido, mas pode ocorrer uma modificação na aplicação da punição, tá? As modificações são as seguintes, ó. Pode ocorrer uma anulação da punição, pode ocorrer uma relevação, ou seja, dar uma atenuada na coisa, uma atenuação e uma agravação, tá? Olha só. A anulação da punição consiste em tornar ela sem efeito a aplicação da mesma. Deve ser concedida quando for comprovado ter ocorrido injustiça ou ilegalidade. Então, se o processo foi ilegal, tem que anular a punição. Tá? Olha só, far-se-á em observância aos seguintes prazos seguintes. Em qualquer tempo e em qualquer circunstâncias pelas autoridades do 1 e 2. Então, qualquer tempo pode o comandante-geral ou o governador anular uma punição. As demais autoridades têm até 60 dias para anular. Tá? A anulação, sendo concedida ainda durante o cumprimento da punição, importa em ser o punido posto em liberdade imediatamente. Então, se a punição foi ilegal, liberdade imediatamente. Tá? Anulação da punição. A anulação da punição deve eliminar toda e qualquer anotação e registro do militar. A autoridade que tome conhecimento de comprovada ilegalidade ou injustiça aplicada de punição e que não tenha competência para anular e não disponha do parágrafo 2º do artigo 52, deve propor a sua anulação à autoridade competente. Então, olha só, toda vez que uma autoridade toma conhecimento de que a punição foi ilegal, ele tem que tomar uma atitude. Tá? Então, se ele não é o superior, ele comunica quem é. Aí vem a segunda hipótese ali, ó, que é a de modificação da punição, que é a relevação. A relevação da punição consiste na suspensão do cumprimento da punição imposta. A relevação pode ser concedida quando ficar comprovado que forem atingidos os objetivos. Então, imagina o seguinte, o cara tomou 30 dias de cadeia, de prisão. Aí o comandante viu o seguinte, não, o cara já está com 10 dias ali, está mantendo o comportamento e tal, ele pode relevar a prisão. Tá? Então, ó, só que tem que justificar, ó. Quando ficar comprovado que forem atingidos os objetivos visando com que a aplicação da mesma, independente do tempo que cumprir, por motivo de passagem de comando, data de aniversário do batalhão ou data nacional, quando tiver sido cumprida pelo menos metade da punição. Isso é bom. Imagina o seguinte, se vocês forem tomar prisão, tomem prisão no dia do aniversário, no mês do aniversário do batalhão de vocês. Cada unidade militar tem uma data de aniversário. Tá? Se vocês forem punidos na data de passagem de comando, onde troca os comandantes, ou na data de aniversário da unidade, né, e já tiver cumprido metade da pena, né, pode ocorrer a relevação dos presos. Geralmente é assim, tá? Então, se tem presos punidos que já cumpriram mais da metade, na passagem de comando, o comandante novo libera já entre o comandante novo, né, e o que está passando comando, eles vão acertar isso aqui para liberar os presos. A atenuação da punição, então nós temos ali a terceira hipótese, a atenuação, e a quarta hipótese, a agravação. A atenuação consiste em transformar a punição proposta ou aplicá-la numa menos gravosa. Então, eu apliquei uma prisão e eu converto uma detenção. Apliquei uma detenção, converto uma repreensão. Tá? A agravação da punição consiste em transformar a punição proposta ou aplicada numa mais grave.
por exemplo, ó, a prisão em separado é considerada o agravamento da punição. O tempo de detenção que tenha sido cumprido antes da publicação da agravação da prisão será computado como se tivesse sido a última punição. São competentes para anular, relevar, atenuar ou agravar as autoridades do artigo 9º. São as mesmas lá, o governador, comandante-geral, comandante de unidades, subunidades. Tá. Vamos lá, eu quero chegar aqui nesse artigo 50, que é importantíssimo para nós. Ó. Chegamos numa situação importante agora, ó, da classificação, reclassificação e comportamento do militar. Isso aqui vai estar na prova de vocês. Tá? Essa parte aqui vai estar na prova de vocês. Tá? Então, olha só, o comportamento militar, policial militar das praças espelha o seu procedimento civil e militar, tá? Sob o ponto de vista disciplinar. A classificação, reclassificação e melhoria do comportamento são de competência do comandante-geral e do comandante das unidades. Ao ser incluída na polícia militar, a praça é classificada no comportamento bom. Cuidado isso aqui, tá? Olha só. Então, o artigo 50 ele vai tratar dos comportamentos dos militares. Quando o militar ingressa, quiser anotar aqui, ó, no artigo 49, quem vai ter comportamento é só as praças, tá? Quando a praça ingressa, ela ingressa no comportamento bom. Então, quando vocês ingressarem, vocês vão entrar no comportamento bom. Ok? E aí, ó, esse comportamento vai mudando no decorrer da carreira, tá? Olha só, o comportamento das praças deve ser classificado. Então, coloquei aqui, ó, para nós verificarmos, ó. São esses comportamentos que eu tenho aqui, ó. Excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal. Mal, nós já vimos que ele pode ser excluído a bem da disciplina ou licenciado, né? Então, vamos lá. O que é um comportamento excepcional de um militar? É quando, num período ó, de efetivo serviço de 8 anos, ele nunca tomou uma punição. Tá? Então, ele vai sair ó, no comportamento excepcional. Não tenha sofrido ó, qualquer punição disciplinar. Tá? Então, acima de 8 anos de efetivo exercício, sem qualquer punição, a gente enquadra aí no comportamento excepcional. Tá? Eu saí, por exemplo, nesse comportamento aqui, tá? Comportamento excepcional. Né? No exército é mais fácil ser punido, tá? Na polícia militar acho que é difícil ser punido. Isso tem que estar muito fora de. Tá? Vamos lá. Ótimo. Quando, por um período de 4 anos de efetivo serviço, tenha sido punido com até uma detenção. Então, ó, se num período de 4 anos vocês tomaram até uma detenção, não importa os dias aqui, tá? Uma detenção cai no comportamento ótimo. Professor, para que isso aqui afeta o comportamento? Para as promoções por merecimento e antiguidade. Principalmente promoções por merecimento. Tá? Agora, olha só. Se o militar ali, ó, num período de 2 anos, tenha sofrido até 2 prisões. Então, em 2 anos, até 2 prisões está no bom, que é o mesmo comportamento que vocês ingressam. Tá? E aí, depois tem um comportamento insuficiente. Ó. O cara no insuficiente ele não pode ser promovido. Tá? Ó, insuficiente quando no período de 1 ano tenha sido punido com até 2 prisões. Ó, até 2 prisões num ano. Olha só, tomar 2 prisões num ano. Não é junto, tá? É separado. Tomou uma prisão agora, de 5 dias, tomou mais uma prisão de 1 dia. Fechou 2 prisões num período de 12 meses. Ó, comportamento insuficiente. E se tomou, ó, no período de 1 ano, mais de 2, ou seja, 3 prisões, ele cai no mal. E no mal, a gente viu que ele pode ser licenciado ou excluído a bem da disciplina. Tá? Então, se o militar está com um comportamento né, não muito bom, aí, né, chamado comportamento mal, ele pode ser mandado embora. Continuando, então. Olha só, o que vai ser importante para nós analisarmos aqui ó, é o artigo 53, tá? Para fechar com o comportamento. Mas deixa eu ler o 51 e 52.
a reclassificação e melhoria do comportamento das praças deve ser feita automaticamente de acordo com os prazos e critérios do artigo 50, a partir da data que encerra o cumprimento da punição. Então, a partir do momento da punição, né, sempre está contando aqueles prazos ali, do artigo 50. Artigo 52. É classificado um comportamento mau, qualquer que seja o comportamento anterior, a praça condenada por crime de qualquer natureza, após o trânsito em julgada. Então, ó, sofrer uma condenação criminal, não importa se tu está no excepcional, tu cai automaticamente para o mal. Tá? Após trânsito em julgado, bem como a que for punida com mais de 20 dias de prisão, agravada para prisão em separado ou sem fazer serviço. Tá? Então, se foi punido, aqui, ó, se foi punido ainda, ó, vamos botar aqui, ó, o artigo 52 aqui, ó. Se foi punido aqui, ó, com prisão superior a 20 dias, prisão em separado, ou aquela por prejuízo do serviço, tá? Sem fazer serviço, ele já cai no mal. Ok? Então, assim como também, ó, condenado por, cadê? Por crime de qualquer natureza. Tá? Já cai no mal. Certo? Vamos lá, então. Em caso de condenação com benefício de sursis, a pena principal é que determina a punição para efeitos dessa contagem. Então, se ele foi punido e depois sofreu lá o sursis, né, ele vai ser contado da punição, não do sursis. Para efeito de classificação, reclassificação e melhoria do comportamento, tão somente para esse capítulo. Olha só, isso aqui é muito importante, tá? Para fins da aplicação de punição do militar. Porque imagina o seguinte, tá, o militar, ele tomou uma prisão, mas ele tomou uma repreensão. Como é que fica isso? Tá? Aí tem outra contagem, que é o seguinte, ó. Se o militar tomar 2 repreensões, isso equivale a uma detenção. Então, tomou 2 mijadas lá, né? Isso equivale a uma detenção. Se ele tomou 4 mijadas, né? 4 repreensões, equivale a uma prisão. Tá? E se ele tomou ali, ó, 2... Isso no período que está sendo apurada o comportamento. Tá? E se ele tomou 2 detenções, equivale a uma prisão. Tá? Então, ó, se o militar tomou 2 detenções, equivale a uma prisão. Tá? Isso aqui era um exercício que a gente fazia muito lá no curso de aperfeiçoamento. Imagina o seguinte, ó, no período de 1 ano, o militar sofreu uma prisão, tá? E sofreu mais 2 detenções. Eu sei que 2 detenções equivalem a uma prisão. Ok. Então, esse militar tem uma prisão mais uma prisão, no período de 1 ano. Qual é o comportamento desse militar? É óbvio que não vai cair questão assim para vocês, né? As questões não são tão inteligentes assim, tá? As questões são diretas. Mas essa aqui seria uma baita questão, né? Quanto que é aqui, ó? No período de 1 ano, tomou 2, até 2, ó, estaria no insuficiente. Tá? Por exemplo, aqui, outro caso, ó, um militar, num período de 4 anos, tomou 2 repreensões. 2 repreensões equivale a uma detenção. Se num período de 4 anos recebeu até uma detenção, ele estaria no comportamento ótimo. É assim que a gente faz o enquadramento desse militar aqui, no período que está sendo avaliado ali. Tá? Ok? Deixa eu pegar aqui. Na próxima aula, então, nós vamos começar a tratar, ó, dos recursos em relação às punições. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos terminar o regulamento disciplinar e vamos já começar a falar sobre a lei de ingresso. Tá bom? Boa noite, fiquem com Deus.